E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista. Rapaziada, que treta hoje, hein? Flamengo venceu e parece que nem venceu, né? Salve, salve, pessoal, tudo bem com vocês? React do Barba aqui, vamos fazer tudo que o Felipe Luiz falou sobre o Pedro, né? Deu uma escancarada, falou tudo o que aconteceu em relação à atitude do Pedro e depois eu vou comentar sobre isso. Eu vou pedir o like aí, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Vai. Vamos ver tudo aqui, ó. Você sobre o Pedro, que de fato aconteceu, a sua percepção, a sua análise, e se você conta para o Pedro, com o Pedro do próximo jogo, como é que está essa situação. Obrigado. Bom, óbvio que perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. Caramba! E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Rapaziada, aí a gente viu a primeira parte do que o Felipe Luiz falou e me chamou muita atenção o fato do Felipe Luiz dizer que beirou o ridículo. A atitude dele beirou o ridículo. E isso é muito grave, galera. Isso é muito grave. A gente poucas vezes viu, né, técnicos explanando assim, mas a gente vai ver na segunda parte do vídeo que o Felipe Luiz tem toda a razão. Eu tô com o Felipe Luiz, assim, 100%, entendeu? Primeiro porque ele é um técnico capaz, é um cara honesto. Não que o Pedro não seja desonesto e nem incapaz, mas a gente já viu essas questões do Pedro acontecendo outras vezes. E eu acho que não tem espaço para o Flamengo, no Flamengo, para jogadores que não querem, não é? O Felipe Luiz falou, tem que querer mais do que está querendo hoje em dia, né? E isso já foi falado pelo Davi Luiz, já foi falado por outros jogadores, enfim, a gente já viu isso acontecendo. O Pedro, ele tem essa característica, ele reage mal às críticas, ao banco de reservas,
não é? Ele ainda está em recuperação, não dá para esquecer que ele está em recuperação, não é? Ele é um baita atacante, eu acho que ele é capaz, como o próprio Felipe Luiz falou, de tudo para, enfim, que o Flamengo precisa, né? É um cara que entrega 30 gols no mínimo no ano, né? Provavelmente vai entregar esse ano, se ele quiser, mas ele tem que querer mais do que todo mundo, né? Então vamos ver agora a segunda parte aqui do que o Felipe Luiz falou para a gente comentar. E é impressionante que vocês ainda não usaram o cupom da Golcase Instafla, tá bom? Para comprar um copo como esse aqui, ó, do Flamengo, maravilhoso, tem de todos os times, tá bom? Esse aqui por acaso está personalizado, olha, com Barba Cash, tá bom? Mas o cupom é Instafla, usa lá o seu cupom para poder comprar os produtos da Golcase. Se você não deixou o hype, não se inscreveu no canal, não deixou o like, a hora é essa. E comenta aqui o que vocês acharam da atitude do Felipe Luiz. Vamos seguir aqui o react. Já que ele não é nenhum garoto, né, dentro desse elenco do Flamengo e um dos principais nomes dessa equipe. Bom, essa é uma pergunta muito pessoal para ele, né? Porque que um profissional que o trabalho dele, e ele é bem pago para isso, é trabalhar e treinar de uma forma profissional o melhor possível, negocia. Não sei a frustração dele, não sei se é porque não joga, ou eu conversei com ele 3, 4 vezes, ele mesmo reconhece o nível. Aí você pode falar que eu falei do modelo, mas ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes, e o Bruno Henrique não jogou, e o Olacian e o Juninho não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu estou tentando recuperar o Pedro. Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não viu. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. E aí me demonstra, sabendo, depois claro que eu conto que ele tem uma qualidade excepcional e que a bola vai chegar e ele vai fazer gols e ele vai ajudar a equipe. Mas infelizmente não está nesse nível, não está no nível dos companheiros, isso é óbvio. É verdade. E o que eu espero dele é que ele lute. O que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio. E eu tenho certeza que a hora que ele estiver assim, ele é melhor, ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vive de passado. Futebol se conquista diariamente. Luiz Araújo é prova disso, Alan é prova disso. A única coisa que melhorou do Alan do ano passado para esse ano foi a treinabilidade dele. É o que mais treina. O Eric e o Varela são prova disso. Não negociam um aquecimento, não negociam nada e jogam e performam. Então não tem outro caminho. Por mais que eu aqui ande dando voltas e falar de modelo e tal, ele tem que querer. E a hora que ele quiser, meu amigo, ninguém para, mas ele tem. Pois é, rapaziada. Bom, ele tem que querer. O Pedro tem que querer. A chave para a situação do Pedro ser resolvida é essa. Agora, se ele não quiser, ele pode jogar aqui, ele pode jogar no Palmeiras, ele pode jogar no Manchester United, ele não vai ter minutagem, ele não vai ter oportunidade. Entendeu? O Pedro precisa entender a necessidade que o clube tem para com ele, né? O Flamengo precisa. Hoje, por exemplo, o Flamengo perdeu muitos gols ali de atacantes que não são atacantes com a capacidade técnica de finalização do Pedro. Só que, por outro lado, o Pedro precisa mostrar no treino. E olha só, pode até existir alguém que duvide do Felipe Luiz. Pode até existir alguém que acha que o Felipe Luiz está exagerando. Agora, a gente já viu isso acontecer outras vezes com o Pedro, com outros técnicos, entendeu? Ou companheiros que falaram sobre isso do Pedro. Como ele é bom, todo mundo sabe, não existe atacante hoje em atividade no Brasil que seja tão bom quanto o Pedro, entregue tantos gols quanto o Pedro. Agora, ele precisa querer, a torcida quer. Só que, para terminar, uma informação aqui de um jornalista dizendo o seguinte: empresário de Pedro vai buscar propostas.
Segundo o Vene Casagrande, né, após a forte declaração de Felipe Luiz, o empresário de Pedro afirmou que já busca propostas para tirar o atacante do Flamengo. Vamos trazer propostas ao Flamengo e tentar uma saída. Bom, espero que essa não seja a saída, né? Eu, como flamenguista, eu sei que esse aqui é um canal que todo mundo assiste, mas como flamenguista eu espero que o Pedro não saia do Flamengo, porque, enfim, ele é muito importante para o clube, mas a questão do respeito, como o Felipe Luiz falou, é inegociável. Inegociável. E você imagina, o Flamengo tem outras estrelas no banco. O Danilo está no banco, por exemplo. Imagina se o que o Pedro fez surte efeito, daqui a pouco é o Danilo. Não acho que é o perfil dele, mas daqui a pouco é o Danilo. Talvez o Alexandre, no momento que não esteja tão bem. O Bruno Henrique, que é um jogador histórico, tem mais história no Flamengo, inclusive, do que o Pedro, né? História, eu disse, história. A idolatria é de cada um, mas história, o cara tá, inclusive, há mais tempo no Flamengo, ganhou mais títulos com o Flamengo. Então, o Felipe Luiz está certo. É inegociável. Isso é inegociável, tá bom? Mas eu quero saber a opinião de vocês, deixa no comentário. Não esquece de deixar o like, deixar o hype, se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente volta assim que tiver alguma coisa bizarra no futebol. Bizarro porque, né, assim, foi um choque de realidade, né? Ou outras coisas em relação a isso, tá bom? Não necessariamente sobre o Flamengo, mas sobre tudo dentro do futebol, notícias, enfim. E é isso. Muito obrigado a todos, é nóis, tamo junto e eu fui.